Pessoal, a paz do Senhor mais uma vez para todos, amém? Estamos aqui mais uma vez para transmitirmos uma reflexão da palavra do Senhor e hoje nós temos como tema sobre a pregação e o pregador. E vamos meditar em 2 Timóteo capítulo de número 4, versículo de número 1 e 2, que diz assim: Conjuro-te, pois diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na vinda do seu reino, que pregues a palavra, a tempo e fora de tempo, redáguas, repreendas, exorte, com toda longanimidade e doutrina. Meus irmãos, eu gostaria de transmitir uma palavra nesse dia de hoje para aqueles que pregam a palavra do Senhor Jesus. O interessante é que quem mais desenvolveu a questão do discurso foram os gregos. Entre eles, Sócrates, filósofo da antiga Grécia, foi um homem que influenciou o mundo com a sua maneira de discursar, com a sua voz alta, firme, forte, em tom solene. Depois dele, no ano 384 antes de Cristo, veio um homem chamado Demóstenes, um homem que tinha dificuldades de expressar-se e falar, mas que aperfeiçoou a sua dicção, colocando pequenas pedras na boca enquanto se expressava, enquanto falava. No ano 106 a.C., veio Túlio Cícero, um dos maiores oradores do Senado romano. Mas existe uma diferença entre pregação e discurso filosófico, discurso político. Um homem chamado Dode, ele diz que o querigma, que é uma palavra grega para a proclamação da mensagem, ele diz que quem proclama a mensagem anuncia vida, morte, ressurreição de Jesus, salvação, perdão, vida eterna. Enquanto Didaskalos era o ensinamento, o estabelecimento das doutrinas apostólicas, o comportamento cristão em relação a Jesus Cristo. Mas o interessante é que naquela época as mensagens eram diferentes das mensagens de hoje. As mensagens de hoje são mensagens de autoestima, de autoajuda, de triunfalismo. Naquela época as mensagens eram messiânicas, missionárias, mensagens edificantes. Mas o que é que tem a ver a pregação com o pregador, irmão Júlio? Existe uma frase que diz que o púlpito conduz o mundo. O púlpito sobre o qual se proclama as boas novas de Deus determina o destino da humanidade. Púlpito não é lugar de desabafo. Púlpito não é lugar de estar falando de assuntos atuais, de medicina, de nutrição, de tantas coisas. Púlpito é lugar de pregar a mensagem do Evangelho de Jesus. Os pregadores rural que conhecem a labuta do tempo, os pregadores que pregam nos morros, para cada um tipo de pessoa tem uma mensagem para essas pessoas.
Mas a pregação devia ser considerada a mais nobre tarefa que existe na terra. Porque é algo muito de responsabilidade, porque não falemos aquilo que nós queremos falar, mas estamos ali para falarmos dos oráculos do Senhor, do Criador. E na minha vida de trajetória em que já preguei a palavra, eu vi uma frase que dizia assim: a minha vida, ela deve falar mais alta do que a minha própria voz. Uma certa vez um pregador estava pregando a palavra e um homem chegou e disse: o que é que esse homem está falando aí? O outro ouvinte disse: ele está pregando sobre Cristo. Ele disse: nossa, a vida dele fala tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Então quer ser um pregador da palavra? Tenha vida no altar. O pregador é, antes de tudo, um modelo de vida com as suas boas obras. O pregador tem que ser um homem de boas obras e não somente de ação e de palavras bonitas, não. É preciso que o pregador, o bispo, seja respeitado pelos de fora da igreja para que não fique desmoralizado e não caia na armadilha do diabo. 1 Timóteo 3,7. Uma das qualificações que Paulo exigia dos obreiros é que tivesse um bom testemunho dos de fora, dos vizinhos, honesto, uma pessoa que paga suas contas em dias, uma pessoa que tem uma vida ilibada, uma pessoa que tem uma vida reta, santa, justa e irrepreensível. O pregador deve levar o seu ministério a sério, deixando de lado frases jocosas, frases anédotas, apimentadas, adotando uma linguagem sadia e irrepreensível. Pregador não é palhaço. Não. O púlpito, o altar, é uma coisa séria. Almas estão dependendo daquela pregação para serem edificadas e serem conduzidas ao reino dos céus. Porque hoje pregam-se palavras e pensamentos que antigamente pregava-se palavras e obras. Vivemos dias modernos que se pregam os seus próprios pensamentos, as suas próprias filosofias, as suas próprias sociologias. Antigamente se pregava obras. Existe uma frase de Christian Evans que diz assim: a chama do amor do Calvário é mais intensa e deve causar resplendor no púlpito. Richard Baxter disse que se conseguimos pegar somente a Cristo para o nosso povo, teremos pregado tudo a eles. Somente Cristo teremos pregado tudo. É mais fácil estudar e pregar do que orar. Billy Graham, certa vez ele disse: preguei demais e estudei pouco. Se tivesse que voltar a estaca zero, fazia algumas mudanças. Estudaria mais e dedicaria mais tempo à oração. Spurgeon certa vez disse: nunca considere a oração uma coisa secundária.
quando comparada à pregação. Quer ser um pregador? Tem que ser um orador, um homem que dobra os joelhos e que sangue os joelhos em oração também. Neemias era um homem de oração. Moisés arriscou a sua própria vida para interceder pelo povo. Davi era um homem de ação de graças. Salomão orava na inauguração do templo. Daniel orou. Muitos e muitos outros oravam para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Intercedia antes de lançar-lhe as palavras. Eu estava lendo umas coisas interessantes. Eu gostaria de passar para vocês. Um homem chamado John Stott, ele afirma que a prática da pregação jamais pode ser divorciada da pessoa do pregador. Vou repetir. A prática da pregação jamais pode ser divorciada de você, pregador. Não. A pregação tem que andar junta com o pregador. A pregação com consistente exegese, sólida, teológica e brilhante apresentação não glorificará a Deus, não lançará os perdidos, nem edificará os crentes sem um homem santo no púlpito. Tem que ser santo para pregar a palavra. O problema é que hoje em dia existe um divórcio entre os pregadores e os que proclamam o Evangelho de Cristo. Muitos estão fazendo do ministério a sua profissão. Spurgeon disse: o mais maligno servo de Satanás é o ministro infiel do Evangelho. John Saul diz que, enquanto a vida do ministro é a vida do seu ministério, os pecados do ministro são os mestres do pecado. Os pecados do pregador é mais hipócrita porque ele tem falado diariamente contra eles. Seria completamente monstruoso para um homem ser o mais alto em ofício e o mais baixo em vida espiritual. O ofício é importante, mas tem que andar junto com o espiritual. Os pregadores hoje têm exigido os seus diplomas de teologia, de filosofia, de sociologia, de medicina, de tanta coisa. As estrelas brilhando no peito, os relógios reluzentes, o terno caro, o sapato brilhando. Se tem muito ofício, mas será que tem vida espiritual com Deus? O maior inimigo do cristianismo não é o anticristianismo, mas o subcristianismo. Ou seja, o maior perigo não é aquele que vem de fora, mas o que está dentro. Segundo Spurgeon, ele disse que é uma coisa horrível ser um ministro inconsistente. O que é que o apóstolo João nos adverte? Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. 1 João capítulo 2, versículo 6. O que foi que Paulo falou? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Lá em Juízes 7, versículo 17 está escrito: olhai para mim e fazei como eu fizer. Eloquência sem piedade não pode gerar verdadeiros crentes, meus irmãos. O negócio é sério. Tem cuidado de ti mesmo. É o que está escrito em Timóteo 4,16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina.
cuida de ti mesmo não é só ir para uma academia para crescer os bíceps, para crescer as nádegas, para crescer os músculos. Não. Tem cuidado de ti mesmo, é do testemunho, é da vida de oração, de comunhão com Deus. Muitos ministérios de alguns preciosos servos de Deus estão fracassando pelo insucesso da prática de piedade. Mais uma vez, Spurgeon vai dizer, afirma que a vida do pregador deveria ser como um instrumento magnético, a ponto de atrair as pessoas para Cristo. Que frase! Que homem de Deus! E olhe que na época não tinha internet. Será que nós somos que nem uma pessoa magnética? Será que nós somos seres como um instrumento magnético a ponto de atrair outras pessoas para Cristo? Ou você é um pregador repelente que só sabe repelir as pessoas? Será que somos como imãs que estamos atraindo as pessoas para Cristo através da nossa maneira santa de viver? É uma frase a se pensar. Antes de dormir hoje, diga: Senhor, eu sou um magnetismo ou eu sou um repelente? Mude. Homens que estão escritos no livro dos heróis da fé. Homens que impactaram o mundo. Certa vez ele disse que o principal problema da obra são os obreiros. Recentemente fizeram uma pesquisa no Brasil e constataram que existe três classes de pessoas que já não têm mais credibilidade. Primeiro são os políticos. Segundo lugar era a polícia. E em terceiro lugar são os pastores. Aonde vamos parar? Com tudo isso que está acontecendo. Que possamos sermos pregadores praticantes da palavra do Senhor. O pregador não é apenas um animador de auditório, não. Ele tem que ser um arauto de Deus. Somos chamados para modificar o tempo presente, resplandecemos como astros da luz. O pregador precisa pregar a palavra de forma integral, completa, fielmente. Sem oração, o pregador cria morte e não vida. Pregue para você mesmo enquanto você estuda esse seu sermão. Antes de pregar para outros, faça isso por amor a você e à igreja. Estamos preocupados em achar sermões para bater nos outros. Não. Ao preparar o seu sermão, pregue primeiro para você, antes de levar a outros e à igreja do Senhor. O pregador ele deve ser em secreto, de joelhos, diante do Todo-Poderoso e nada mais. Antes de se levantar para falar diante dos homens, se ajoelhe para falar com Deus. Antes de alimentar outras pessoas, alimenta o seu próprio coração. Antes de pregar o povo de Deus, o pregador deve pregar a sua própria vida. A chave de uma robusta pregação poderosa é uma vida
piedosa. Ninguém prega bem o seu sermão para os outros se não pega primeiro para o seu próprio coração. Não lute para ser um tipo de pregador, lute para ser um tipo de boa pessoa. Martin Lloyd-Jones, ele diz, é o comentário geral que quando aparecia no púlpito, mesmo antes de dizer uma única palavra, o povo já começava a chorar de forma silenciosa. Por quê? Por causa deste elemento de seriedade. Todos tinham absoluta convicção de que ele subia no púlpito vindo da presença de Deus. Que coisa transformadora! Antes de subir aos púlpitos, suba, desça na presença de Deus. Se você quiser que seu sermão surta o efeito para a glória do Senhor Jesus. Não é o grande talento que Deus abençoa de forma especial, mas uma grande semelhança com Jesus Cristo. Um ministro santo é uma pessoa poderosa, tremenda arma nas mãos de Deus. Pregador da palavra, pregador do evangelho. Sinta a presença de Deus aí agora, meu irmão. Onde você estiver agora, que Deus te use, que essa palavra toca no teu coração, que você possa ser um instrumento nas mãos de Deus, para a glória do Senhor Jesus. Se estude, se consagre, viva uma vida santa, justa, piedosa. Não que as outras pessoas não vão falar de você, não, falaram de Jesus, falavam de Paulo, falavam dos apóstolos, mas o importante é a sua comunhão, o seu caráter, a sua integridade. Você sabe o que você é diante de Deus. Se você quiser que seus sermões, seus esboços surtam efeito, jogue o coração nas pessoas, jogue a alma, jogue o teu verdadeiro sentimento, não só palavras de eloquência, de boa retórica, de homilética, não. Joga o coração, joga lágrimas nos pés do Senhor. Aleluia. Peça a Deus almas, peça a Jesus batismo com o Espírito Santo, peça para Jesus curar, salvar, libertar, peça para Deus fazer maravilhas para a glória do Senhor Jesus. Amém? Que Deus te abençoe. Se você gostou, compartilha com outras pessoas essa mensagem da palavra. Que Deus te faça um pregador do evangelho para a glória do Senhor Jesus, e que você seja usado poderosamente aqui na terra para a glória do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe na paz de Cristo, em nome de Jesus. Amém.